Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bastante importante, que é a competência para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Algumas condutas aparentemente deveriam ser julgadas pelo Tribunal do Júri, porque resultam numa morte, mas elas não são consideradas crimes dolosos contra a vida e por isso não são julgadas pelo Tribunal do Júri. Fiquem bastante atentos, se forem fazer prova, seja prova de concurso ou prova da OAB, ou ainda na sua atuação prática, isso vai ser bastante relevante. A primeira das condutas que a gente tem que levar em consideração é o latrocínio. Nós sabemos que o latrocínio está inserido dentre os crimes patrimoniais. Trata-se de um roubo seguido de morte. Embora haja o resultado morte, ele é considerado, como dito anteriormente, um crime patrimonial. E por isso, ele não será julgado pelo tribunal do júri, mas sim pelo juiz singular. Assim como outros crimes patrimoniais. Nós podemos elencar aqui a extorsão com resultado morte ou a extorsão mediante sequestro com resultado morte. Todos esses crimes, todas essas condutas não são consideradas crimes dolosos contra a vida. O Supremo Tribunal Federal já definiu uma questão bastante sedimentada, então os senhores não podem errar e não podem esquecer. E esse entendimento está consubstanciado na súmula 603 do STF, que diz que a competência para julgamento dos crimes de latrocínio será do juiz singular. A segunda conduta criminosa que não será julgada pelo tribunal do júri é o ato infracional. Bastante comum em provas de concurso, até em provas de OAB, o examinador colocar ali para você algum adolescente que participou de algum crime de homicídio, algum crime doloso contra a vida, por exemplo, e ele não responderá, obviamente, perante o tribunal do júri. Ou qualquer outro crime, tá? É bastante comum colocarem um adolescente ali. Então, esse adolescente jamais vai responder perante a justiça criminal e muito menos ainda perante o tribunal do júri. Lembramos sempre que o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que as condutas análogas a crimes ou contravenções penais são consideradas atos infracionais e não são consideradas crimes, são condutas análogas. Então não serão julgados pela Justiça Criminal e muito menos pelo Tribunal do Júri. Essa terceira conduta aqui é uma conduta que os senhores têm que prestar bastante atenção, especialmente se forem fazer provas de concurso, mas é importantíssimo na prática também. O crime de genocídio, previsto na Lei 2889 de 1956. O crime de genocídio, ele não necessariamente é praticado mediante a morte de determinado grupo. A tutela, o bem jurídico que tutela o crime de genocídio é a existência de grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, o agente pode praticar genocídio por diversas formas. Uma delas é o homicídio. Porém, pode ser por outras formas. Por exemplo, promovendo a esterilização de indivíduos de determinado grupo, para que eles não reproduzam e, consequentemente, aquele grupo vai ser extinto. Então, se o genocídio for praticado matando mediante crimes de homicídio, aí sim o tribunal do júri vai exercer força atrativa e o crime de genocídio vai ser julgado como crime conexo, porque, em regra, ele não será julgado pelo tribunal do júri, pois não se trata de crime doloso contra a vida. O quarto crime que não será julgado pelo tribunal do júri é o homicídio cometido por militar das Forças Armadas da Ativa contra outro militar das Forças Armadas da Ativa. Veja que não depende de estarem um ou outro de serviço. Independentemente se eles estiverem ou não de serviço, eles serão julgados pela Justiça Militar da União. Analogicamente, os militares estaduais, se cometem da ativa, se cometem o crime de homicídio contra outro militar estadual da ativa,
ainda que ambos não estejam de serviço, também serão julgados pela Justiça Militar dos Estados, não da União, tá bom? Lembrando que a Justiça Militar dos Estados nunca julga civil. Uma dica para vocês. A Justiça Militar da União, excepcionalmente, vai poder julgar civis, nos casos previstos ali na legislação específica. A quinta conduta que nós temos que levar em consideração é o crime de homicídio praticado por civil contra militar das Forças Armadas que está em serviço e em local sujeito à administração militar. Nesse caso, de acordo com o artigo 9º, inciso 3, a linha A do Código Penal Militar, ele será julgado pela Justiça Militar da União. E aí vem o questionamento. E se o civil mata militar estadual que está de serviço em local sujeito à administração militar estadual, ele responderá perante o tribunal do júri, porque Justiça Militar Estadual não julga civil. É uma dica bastante simples, mas é importante e com certeza os senhores não vão errar em provas e também na sua atuação prática. A sexta hipótese de crime de homicídio que não será julgado pelo tribunal do júri é o homicídio praticado por aquele que detém foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal. Nesses casos, o foro por prerrogativa de função está previsto na Constituição Federal e também o tribunal do júri está previsto na Constituição Federal. A competência de ambos tem estatura constitucional. Nesses casos, deve prevalecer a norma específica, de acordo com o STF. E se o foro por prerrogativa de função estiver previsto somente na Constituição dos Estados? Nesse caso, vai prevalecer a Constituição Federal. O foro previsto na Constituição Federal, qual é? O Tribunal do Júri. Então, o homicídio praticado por detentor de prerrogativa de foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal será julgado pelo local do foro por prerrogativa de função. Já se o foro por prerrogativa de função for previsto somente na Constituição Estadual, ele será julgado pelo Tribunal do Júri, porque a Constituição Estadual não vai prevalecer ante a Constituição Federal. Então, se o local correto para se julgar um crime de homicídio é o Tribunal do Júri, homicídio doloso contra a vida, será o Tribunal do Júri o competente para o julgamento desse caso. Essa questão está estabelecida na súmula 721 do Supremo Tribunal Federal e na súmula vinculante 45 também do STF. A sétima hipótese aqui prevista é o crime político de matar o presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, não será competente o Tribunal do Júri, mas sim um juiz federal singular, de acordo com o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Esse crime não é considerado um crime de homicídio, um crime doloso contra a vida, mas sim um crime político. E essa conduta está prevista no artigo 29 da Lei 7170 de 83. A hipótese aqui de crimes que não serão julgados pelo Tribunal do Júri são os crimes dolosos contra a vida que forem cometidos durante o exercício e execução de atribuições que forem designadas pelo Presidente da República ou Ministro do Estado de Defesa, de ação que envolva segurança de instituição militar ou no cumprimento de instrução militar, ainda que não seja beligerante, ou ainda de atividade de natureza militar, missão de paz ou garantia do cumprimento da lei e da ordem, ou ainda no exercício de atribuições previstas no artigo 142 da Constituição Federal. Nesses casos, a competência será da Justiça Militar da União. Gostou desse vídeo? Com certeza você nunca mais vai esquecer que esses crimes, embora pareça que devam ser julgados pelo Tribunal do Júri, não são. Então fiquem atentos e nos sigam aqui para mais dicas sobre o Tribunal do Júri. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.